Olá, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor Expedito Marinho e vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero lhe dar boas-vindas ao CETAD e também quero lhe agradecer por ter optado para estudar teologia na nossa escola. A partir deste momento, eu quero lhe dizer que você estará comigo estudando a disciplina de missiologia. É uma disciplina bastante importante e nós vamos andar juntos nesse estudo maravilhoso, neste universo de conhecimento sobre o trabalhar da igreja, sobre o plano de Deus para a humanidade, com uma expectativa completamente bíblica e olhando isso também sempre no ponto de vista tanto atual como escatológico. A seguir, eu vou te dar aqui agora, no começo da nossa aula, um breve ementário de tudo aquilo quanto nós vamos estudar, de tudo aquilo quanto nós vamos trabalhar no estudo de missiologia. Para começar, nós vamos, após uma breve introdução, falar da crise de consciência missionária que a igreja vive nos dias atuais. Nós vamos apresentar a dormência, nós vamos falar da apatia da igreja de modo geral e especialmente no Brasil, porque é o país onde vivemos, sobre a questão da crise missionária, a necessidade e a urgência. Depois nós vamos falar sobre a definição e o conceito de missão e também de missionário. É muito importante que num estudo missiológico o aluno tenha um conhecimento sobre o conceito, o que é missão, do ponto de vista bíblico e eclesiológico, isto é, do ponto de vista da igreja. O que é missão? E vamos falar também, nós vamos tratar também da questão do missionário. O que é missão e o que é missionário? Ambos estão completamente entrelaçados, pois não existe missão sem missionário. E depois nós vamos falar sobre o estudo missiológico. E a seguir, nós vamos contar uma síntese histórica do povo de Deus. Vamos entrar um pouco na linha da história, especialmente bíblica, do povo de Deus, como desde os tempos mais antigos o povo de Deus vem atuando ou em obediência à revelação de Deus. Depois que nós falarmos sobre esse assunto, vamos também falar sobre uma breve história da evangelização, isso de uma forma mundial, desde os seus primórdios até os nossos dias. Vamos tratar também de um pouco de antropologia cultural. Antropologia cultural. O homem, acerca da natureza do homem nas suas mais diferentes culturas. E depois, aí nós vamos entrar um pouco na teologia da missão. E após isso, nós vamos tratar de algo bem ligado sobre isso, que é interpretando a história das missões, ou da missão. Depois, nós vamos falar da missão bíblica, isto é, missão e Bíblia. E após isso, nós vamos falar da ideia da origem de Deus. Ou seja, nós vamos tratar daquele assunto que às vezes é estudado na matéria de teologia.
partir de quando e como o homem passou a ter uma ideia de Deus. O que levou o homem a pensar sobre uma divindade e o que fazer em face deste momento, desse despertar do homem para a realidade de um ser divino. Junto com esse assunto, logo a seguir, nós vamos falar da revelação natural e da revelação especial. A natural é aquela que Deus se dá a conhecer por meio da sua criação. E a revelação especial é aquela que Deus se dá a conhecer de uma forma mais pessoal, tipo aquilo que Deus fez com Moisés, com vários profetas do Antigo Testamento, com o próprio Abraão, é onde Deus identifica-se de forma claramente com o ser humano. E depois que nós falarmos sobre esse assunto, conforme eu já disse, nós vamos entrar aí na questão patriarcal, que é a revelação especial e a aliança abraâmica, pois foi nesta aliança que Deus fez com Abraão, ou a partir desta aliança que Deus fez com Abraão, é que nós vemos aí o primeiro grande momento da revelação especial do Senhor Deus. E, como eu falei de Abraão, é o momento em que nós vamos começar a estudar, falar um pouco dos patriarcas. E depois Israel no Egito. E a seguir vamos falar de Israel como nação escolhida, isto é, povo escolhido. E Deus não escolheu esse povo por acaso. Deus escolheu esse povo para, através deles, se dar a conhecer ao resto da humanidade, o mundo pagão. Vamos falar, eu já disse que nós vamos falar sobre Israel como nação eleita, escolhida por Deus, e depois, a seguir, de Israel, um reino de sacerdotes. Vamos falar do projeto, do programa, do objetivo de Deus para com Israel, fazer daquele povo um reino de sacerdotes. E vamos mostrar as implicações e vamos falar também do que levou Israel a perder o seu primado, a perder este reino. E isso ficou reduzido apenas à tribo de Levi. Depois nós vamos falar sobre a origem da missão. E depois nós vamos falar sobre a missão centrípeta. E a seguir, da missão centrífuga. E também nós vamos falar da missão transcultural, ou seja, aquele trabalho em que o missionário realiza em terras longínquas, fora do seu país, fora da sua pátria. E é nesse momento que nós vamos estudar o labor diário do missionário no campo missionário. Mas, para isso, nós vamos depois falar da qualificação do missionário transcultural. Nós vamos trabalhar aí a qualificação que ele precisa ter. Ele precisa ter uma série de aptidão para ser bem-sucedido no campo missionário. E aí nós vamos mostrar os fatores negativos e positivos, mais negativos do que positivos, porque num primeiro momento vem aquele sentimento, eu quero fazer missão, quero ir aos povos pagãos, falar de Jesus, ganhar almas, arrebatar almas das mãos de Satanás, etc. Mas, às vezes, a pessoa ávida para esse trabalho, e é maravilhoso, sim, não conhece ou desconhece os espinhos, os grandes obstáculos que ele vai encontrar. E ele precisa ter consciência de tudo isso. E é no estudo de missão que ele vai tomar conhecimento de tudo isso e ter consciência para que na sua
no seu ânimo, na sua avidez para ir ao campo missionário, ele não se frustre tão rapidamente, porque os obstáculos certamente virão. E a seguir, findando o nosso estudo de missão, nós vamos falar sobre o tempo de independência de uma igreja nativa. Ou seja, quando o missionário vai para o campo, trabalhar, evangelizar, fazer a obra de Deus, e isso pode ser feito de diversas maneiras, existem vários métodos para o exercício do missionário, várias coisas que devem ser trabalhadas para causar a atratividade dos nativos ou dos povos da terra. Então, depois que ali se estabelecer uma igreja, nós vamos trabalhar a ideia, o conceito, o conselho de quando uma igreja nativa deve se tornar independente, ou seja, a partir de quando uma igreja nativa, uma igreja que se formou no campo missionário, ela pode se desligar da igreja que enviou o missionário. É um assunto bastante importante para ser compreendido, tanto para aqueles que trabalham em secretaria de missão, como em agência missionária, aqueles que dão seminários de missão, aqueles que promovem seminários, estudos acerca de consciência missionária, acerca do despertar a igreja para a obra missionária. Tudo isso deve ser levado em consideração e muito trabalhado com muito cuidado. Pois é, depois desse pequeno introito, isto é, depois desta breve introdução, aliás, depois desta apresentação deste breve ementário sobre o que nós vamos estudar posteriormente, nesta disciplina, nós vamos fazer aqui um pequeno introito, isto é, uma breve introdução do nosso estudo. E eu vou começar lhe dizendo que, de todas as disciplinas estudadas em curso teológico, as mais sublimes são. Vamos começar pela disciplina de teologia. E aqui, quando eu falo teologia, eu estou me referindo à teologia sistemática. Teologia sistemática é aquele ramo da teologia que estuda os assuntos bíblicos de formas todos interligados. Por exemplo, quando eu vou estudar a matéria puramente de teologia, que é a matéria que estuda a natureza de Deus, eu vou ter que buscar esse conhecimento na Bíblia inteira. Então, o estudo da teologia sistemática, o próprio nome já diz, sistemática, trabalha dentro de um sistema, ou seja, é um trabalho sistêmico, onde a Bíblia inteira, o corpo da Bíblia inteiro é estudado para compreendermos o que é aquilo que estamos estudando. E no caso aqui, Deus. Teologia, quer dizer, estudo de Deus. Então, quando a gente vai estudar teologia, e você vai estudar nesse curso esta disciplina, teologia, e o estudo de teologia, e não o curso de teologia, mas esse estudo de teologia que estuda somente a natureza de Deus. Quem é Deus? Como o conhecimento de Deus se tornou ou chegou até o ser humano. E aí nós vamos estudar Deus como um ser onipotente, onisciente, onipresente. Vamos estudar os atributos de Deus e como ele se revela
esses atributos para nós. Então, eu disse que de todas as disciplinas estudadas em curso teológico, as mais sublimes são, e eu comecei com Deus. Por quê? Porque trata do planejador da nossa salvação. Deus é tudo em todos. Ele é o Criador de todo o universo. E foi Ele quem planejou a criação. E o Senhor Jesus executou a criação. E o Espírito Santo conservou aquilo que o Senhor Jesus Cristo criou. No estudo de teologia sistemática, nós vamos ver, na matéria especialmente de soteriologia, que Deus, no eterno passado, planejou a nossa salvação. O Senhor Jesus executou a nossa salvação, isto é, nos salvou. E o Espírito Santo, a missão dele é nos considerar, aliás, é nos conservar salvo, ok? Bem, depois do estudo de Deus, da sua natureza, nós vamos passar para Cristologia. E eu aqui estou falando das matérias ou das disciplinas mais importantes estudadas no curso teológico. Cristologia. Por quê? Porque trata do executor da nossa salvação, daquilo que eu já falei. E soteriologia, porque sintetiza toda a teologia sistemática. Quando você estuda soteriologia, nesse estudo desta disciplina, tem um pouco de cristologia, tem um pouco de teologia, tem um pouco de eclesiologia, tem um pouco de escatologia, de angelologia, de antropologia bíblica, de ramartiologia. Então, nessa disciplina tem um pouco de tudo que envolve a economia de Deus, também de um Deus como planejador, criador, e de um Deus que dá o destino à humanidade, e de um Deus que encerra tudo aquilo que ele começou aqui neste mundo. Aliás, todo o estudo teológico, ele converge para a questão da salvação. Se não houvesse a questão da salvação, a necessidade de ser salvo, não haveria nem igreja. A igreja não existiria se o homem não precisasse da salvação. Se o homem não precisasse da salvação, não haveria evangelização. Se o homem não precisasse da salvação, não haveria nenhuma necessidade de estudar escatologia acerca do futuro, porque já somos salvos, já está tudo encerrado. Então, a matéria de soteriologia, isto é, doutrina da salvação, que você vai estudar conosco neste curso, é uma matéria importantíssima, porque ela é o eixo de todo o curso teológico. E, em último lugar, fica a matéria de missiologia, porque trata da ativa participação humana no projeto de Deus para a salvação do mundo. Então, a missiologia é a ação humana, é o trabalhar do homem no projeto criado por Deus para salvar o mundo perdido. O estudo missiológico é importante porque causa uma inquietude metafísica, uma inquietude, uma angústia dentro do homem, para que ele se desperte, ou esse estudo ele desperta o cristão para dar continuidade àquilo que o Cristo começou. Quando a pessoa estuda missiologia e que vê o mapa de Deus estendido, mostrando o caminho, mostrando o que Deus fez, o que Cristo fez, o que o Espírito Santo fez, e mostrando o futuro no estudo de o que a igreja foi e o que a igreja é, no estudo de missiologia, o cristão que pretende e que deve
ser um missionário, ele se desperta de forma veemente para a necessidade e para o cumprimento da sua responsabilidade. Não se trata a missiologia de uma ciência puramente teórica, mas de um aprendizado prático, pois neste curso nós não vamos nos ocupar com gráficos, números, estatísticas e outros temas que mostram a atual situação do cristianismo e do paganismo, mas tão somente com temas básicos, visando melhorar a visão missiológica daqueles que amam e que desejam realizar a obra de Deus. O estudo desta disciplina vai ajudar aqueles que têm o coração aberto para a obra missionária e não querem ficar estagnados no cristianismo amorfo, sem qualquer iniciativa para cumprir o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não se importam com missão devem lembrar que são produtos de missão, pois se não houvessem pessoas interessadas por missão, o Evangelho nunca teria chegado até nós. Ainda estaríamos vivendo em nossos pecados, sem Deus e sem esperanças. Se o homem de Deus não renunciassem, ou se os homens de Deus não renunciassem seus confortos para atravessar continentes, a fim de chegar ao nosso país, nossa cidade, nossos bairros, para nos trazer as boas novas da salvação, jamais teríamos conhecimento do Cristo do Novo Testamento e não do Cristo da religião, do Cristo vivo, verdadeiramente revelado nas Escrituras. Todos nós somos produtos de missão. Por isso, devemos dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Devemos distribuir aos homens na horizontal o que de Deus recebemos na vertical. Enquanto ficamos apáticos e indiferentes ao ID do Senhor Jesus, o reino das trevas vai aumentando, e enquanto o reino de Deus vai diminuindo, se apequenando, nesse processo, Deus não perde nada, mas a igreja perde tudo, porque se ela não cumprir sua missão, certamente sofrerá detrimento no dia do tribunal de Cristo, conforme Paulo fala em Romanos, no capítulo 14, no versículo 10, e em 2 Coríntios 3, versículo 15. Vamos começar por Romanos, onde Paulo diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízos, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o tal será salvo, porém sem nenhum galardão. E em 2 Coríntios 3,15, o apóstolo fala o seguinte: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, como que pelo fogo. E Romanos, esse texto eu li o de Coríntios em Romanos, mas o de Romanos, Paulo diz o seguinte: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Este assunto nós vamos estudar com profundidade na matéria de escatologia. Todo crente vai comparecer ao tribunal de Cristo. Não para saber se vai ser salvo ou não. Vai ser um tribunal, ou seja, Cristo vai julgar os crentes.
E neste julgamento, não se trata de saber se alguém vai ser salvo ou condenado, mas trata dos galardões que os crentes vão receber ou não vão receber. É por isso que eu disse que a igreja, se ela não cumprir o seu papel no dia do julgamento, do tribunal de Cristo, ela, sem dúvida nenhuma, sofrerá detrimento. Os galardões que deveriam receber, sem dúvida nenhuma, não receberá. Portanto, é muito importante que esse assunto seja aceso, bem claro na mente de cada filho de Deus. Esse tema é estudado com profundidade na matéria de escatologia, quando formos falar do tribunal de Deus e do tribunal de Cristo. Por enquanto, nós seguiremos aqui no nosso estudo de missiologia. Amém.